Olá pessoal, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um projeto envolvendo o controle de temperatura. Para realizar esse projeto, nós vamos utilizar um amplificador operacional no modo comparador e o sensor LM35, tá? Que realiza aí a medição de temperatura. Então, esse sensor está sendo mostrado agora aqui para vocês. Ele possui 3 terminais, onde esse primeiro terminal aqui, o pino mais à esquerda, representa a nossa alimentação positiva e é necessário colocar um valor de tensão entre 4 a 30 volts. O terminal do meio vai ser o sinal que é proporcional à temperatura ambiente. Tá? Então, quanto maior o valor de temperatura, maior vai ser esse sinal do meio. Vai ser realmente a minha informação da temperatura. E esse terceiro pino aqui, ele representa a minha alimentação negativa, onde nesse caso nós vamos colocar com 0 volts. Esse sensor ele possui uma sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. Ou seja, para a gente conseguir descobrir qual é o valor de temperatura, apenas lendo o valor de tensão no seu terminal do meio, basta pegar esse valor e dividir por 10. Então, imagine que eu tenho 200 mV. Qual é o valor de temperatura? 200 mV dividido por 10 vai ser igual a 20, ou seja, 20 graus Celsius. Se eu tenho o valor de temperatura de tensão ali de 500 mV, 500 mV dividido por 10 vai ser igual a 50, ou seja, 50 graus Celsius. E assim sucessivamente. É uma conta bem direta. É só pegar o valor, dividir por 10 e você tem o valor de temperatura. Então vamos agora realizar a medição do valor de temperatura do ambiente onde eu estou realizando essa gravação. Para realizar essa medição, nós vamos utilizar esse multímetro aqui, esse multímetro digital que possui uma leitura bem precisa. Então eu vou ligar o multímetro e conectar o terminal negativo no ground. Só um momento. E o terminal positivo do meu multímetro eu vou ligar justamente no pino do meio, que representa o sinal que eu quero realizar essa leitura, ok? Então atualmente o valor aí é de 0 volts porque a minha fonte de alimentação está desligada. Então eu vou agora ligar minha fonte de alimentação e vamos ver o sinal lido pelo multímetro. Temos aí 241,11 mV, ou seja, 241 dividido por 10, temos uma temperatura de aproximadamente 24,1 graus Celsius. Tá? Então está de acordo com o ambiente onde eu estou, é aproximadamente, né, eu não sei o valor exato, mas é aproximadamente esse valor mesmo. Para a gente conseguir, né, saber se esse sensor ele realmente está funcionando, eu vou introduzir uma fonte de calor e eu vou fazer isso utilizando esse ferro de solda aqui. Eu já tinha ligado ele previamente e nesse momento ele já está aquecido. Então eu vou pegar esse ferro de solda e aproximar do meu sensor. Então, teoricamente, é para o valor de temperatura o valor do nível de tensão aumentar, porque eu estou aumentando a temperatura. Então vamos ver se realmente isso vai acontecer. Então, aproximando aqui, tínhamos ali inicialmente 242, se eu não me engano. Já está em 247. Então, ele realmente está aumentando. 250, ou seja, 25 graus. E ele vai aumentando à medida que eu vou deixando ali, tá? Que realmente está fazendo sentido, já que eu estou introduzindo essa fonte de calor. Ele vai aumentando gradativamente. Ok, então realmente está funcionando. Se eu retirar essa fonte de calor, teoricamente, é para ele voltar, descer e ficar com o valor que estava antes, né? Acho que era 24,1 aproximadamente. Então a gente consegue ver que o nosso circuito, né, o nosso sensor, ele realmente está funcionando. Então vamos inicialmente entender esse nosso projeto. Para esse controle de temperatura, eu vou querer ligar um determinado aparelho caso o valor de temperatura seja maior que um determinado limiar. Esse limiar eu chamo de tensão de referência. Então, imagine que eu considere, nesse meu projeto, um valor de referência de 25 graus Celsius. Se a temperatura ambiente for maior do que 25 graus Celsius, eu vou querer ligar um ar-condicionado, fornecendo energia, e essa energia vai diminuir a temperatura ambiente. Se o meu valor, se a temperatura ambiente for menor que 25 graus, aí eu não vou querer, né, ligar porque eu já está frio o suficiente. Então, se o meu aparelho vai ligar ou não, depende justamente desse valor de referência.
Então, vamos considerar realmente esse valor que eu acabei de falar para vocês, de 25 graus Celsius. Eu acabei de falar para vocês, né, mostrar o funcionamento desse LM35, onde se eu quero descobrir o valor de tensão que ele vai ler em função da temperatura, basta pegar o valor da temperatura e multiplicar pela sensibilidade desse dispositivo, que é igual a 10 milivolts. Tá? Então, 25 graus Celsius vezes 10 milivolts por grau Celsius vai dar 250 milivolts. Então, esse dispositivo aqui, se eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, essa deve ser o valor na sua saída. Para a gente conseguir implementar esse projeto, tá, nós devemos utilizar um amplificador operacional que será utilizado no modo comparador. Então, como que era o funcionamento desse circuito? Tá? Para mais detalhes, vocês podem ver um vídeo que eu já carreguei para vocês, né, que já está disponível, onde eu mostro bem essa configuração do comparador, do amplificador operacional sendo utilizado como um comparador. Só resumindo aqui, a minha saída ela vai saturar positivamente se o valor da minha entrada não inversora for maior do que a minha entrada inversora. E nesse caso, pela construção do meu circuito, né, saturar positivamente significa ter um valor de 5 volts aqui na minha saída, já que é essa alimentação que eu estou colocando no meu amp-op. Se o valor da minha entrada não inversora for menor que da entrada inversora, aí a minha saída tem que saturar negativamente, que nesse caso é igual a 0 volts. Então, baseado nisso, eu preciso colocar o meu valor de referência na entrada não inversora. Então, imagine que eu vou configurar esse meu potenciômetro aqui, eu vou ajustar ele, de forma que eu tenha 250 milivolts aqui nessa entrada. Ok? Tenho esse valor aqui na entrada. Vamos imaginar que eu tenho 23 graus. Se eu tenho 23 graus, temperatura ambiente, 23 vezes 10 é 230 milivolts. 230 milivolts é menor que 250 e aqui vai ser zero, ou seja, não vai ligar. E realmente isso está de acordo porque 23 graus é menor do que 25. Vamos imaginar agora que eu tenho 27 graus, ou seja, 27 graus é maior do que o meu valor de referência, que é 25 graus, e eu quero realmente ligar, fornecer energia aí ao meu ambiente e diminuir a temperatura. 27 graus, a leitura desse sensor aqui vai ser 270 milivolts. 270 milivolts é maior do que 250 e, portanto, o meu LED aqui ele deve ligar. Então, no final das contas, a gente precisa configurar esse valor aqui na entrada não inversora, dependendo do valor de referência que a gente quer colocar. Para esse projeto específico, eu coloquei 25 graus, mas se fosse 30 graus, 30 vezes 10, 300 milivolts, e esse seria o valor que a gente colocaria aqui. Tá? E a outra configuração nós vamos conectar diretamente com a saída, né, do meu LM35. Beleza? Então, esse é o funcionamento, tá, desse nosso circuito e vamos ver a sua construção agora na prática. Então, aqui nós temos o circuito, tá, implementado aqui na protoboard, que vai realizar esse controle de temperatura. Então, só dando uma introdução em relação aos elementos, nós estamos utilizando, na verdade, o LM741, tá, o CI LM741, para implementar o amplificador operacional que está sendo mostrado aqui. Desse CI, nós vamos utilizar 5 pinos. O pino 2, que representa a minha entrada inversora. O pino 3 representa a minha entrada não inversora. O quarto pino, que representa a minha alimentação negativa, e nesse caso nós vamos colocar em 0 volts. O sexto pino representa a minha saída, tá? Então, através desse fio azul aqui, eu vou conectar com o LED apenas para visualizar o valor da saída, né? Se for mais 5 volts, então esse LED está ligado. Se for 0 volts, ele vai estar desligado. E o último pino é esse sétimo aqui, onde nós vamos realizar a alimentação positiva, que nesse caso vai ser 5 volts. Aqui no segundo pino, né, na minha entrada inversora, eu vou estar conectando com esse potenciômetro aqui, de forma que eu vou conseguir controlar o nível de referência apenas alterando o valor da resistência aqui, já que esse fio branco aqui ele está conectado justamente com o pino do meio do meu potenciômetro. Aqui nós conseguimos ver o nosso LM35. Tá? Então, eu estou realizando a alimentação através desse fio aqui, que está conectado com o primeiro pino do LM35. Fecho o circuito, né, alimentando negativamente através desse fio aqui. E o pino do meio, que é
que ele diz, né, a informação do nível de tensão em função da temperatura, eu estou conectando com a minha entrada não inversora através desse fio laranja aqui, tá? Então aqui nós temos essa construção. Aqui esses fios aqui do lado estou apenas utilizando para realizar a alimentação de mais 5 volts com a minha fonte de alimentação. Vamos agora verificar qual é o valor de temperatura que o meu sensor LM35 está lendo. Então, para fazer isso, eu vou utilizar esse multímetro digital que está sendo mostrado aqui para vocês. Tá? Ele é um multímetro bem preciso e é ele que a gente vai acabar utilizando nessa aplicação. Então, eu vou ligar ele aqui, tá? E ele já está, inclusive, lendo, né, aproximadamente 0 volts, porque ele realmente não está conectado com nada. Eu vou ligar agora aqui também a minha fonte de alimentação, então meu circuito já está sendo alimentado. Através desse fio aqui, ó, esse aqui é o jacaré do meu multímetro, tá? Então, o terminal negativo, que é esse ponto aqui, eu vou conectar no ground. E agora, através dessa outra entrada, tá? Que é esse fio aqui, eu vou conectar no terceiro pino. Assim a gente vai conseguir ler qual é o valor de temperatura. Pronto, então agora, ó, ali a gente já tem aproximadamente 235 milivolts, ou seja, a temperatura atual que nós temos é aproximadamente 23,5 graus, tá? Esse é o valor atual. Então, eu vou colocar agora, tá, a leitura no segundo pino, tá? Onde representa a minha entrada inversora, que nesse nosso projeto vai representar justamente a referência. Atualmente, tá, ela está aí com 315 milivolts, que traduzindo, né, para o que o nosso LM35 entende, seria aí um valor de referência de 31,5 graus. Para esse projeto específico, tá, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou querer que o meu LED ali ligue caso a temperatura ambiente seja maior do que 25 graus. Então, o valor da minha referência vai ser 25 graus. Mas eu preciso traduzir esse 25 graus em um valor de tensão. Então, eu quero colocar 250 milivolts no valor de referência. Tá? Agora está 315, o valor de referência é 31,5. Mas eu criei aqui o projeto e eu quero que seja 25 graus. Então, para ajustar esse valor de referência, eu tenho que ajustar a leitura aqui desse potenciômetro. Então, ó, à medida que eu vou variando, ele é bem sensível. Então, eu vou variando um pouco, ele já vai modificando a resistência e, consequentemente, ele também vai modificando o valor ali da tensão. Pronto, agora aí acho que eu não vou conseguir nada melhor do que isso. O valor agora, ó, é 250,33 milivolts. Ou seja, o valor de referência, né, traduzindo esse valor novamente, é 25 graus Celsius. A temperatura atual que eu tenho aqui no meu ambiente, tá? Eu já fiz essa configuração e agora eu vou colocar aqui, tá, novamente na leitura do terceiro pino, ou seja, a entrada não inversora. Eu tenho agora no ambiente onde eu estou 23,7 graus, tá? E realmente tá de acordo com o ambiente onde eu estou. E como esse valor, 237, é menor do que 250 milivolts, a minha saída tem que ser nível lógico baixo, que nem está sendo mostrado aí. O meu LED só vai ligar se o valor da minha entrada não inversora, que é o valor que eu estou mostrando agora para vocês, for maior do que 250 graus, 250 milivolts, ok? Então, aparentemente, por enquanto, o nosso circuito ele realmente está funcionando. Para realizar, tá, para que esse valor aumente, eu vou utilizar aqui um ferro de solda, tá, que eu já acabei ligando aqui agora há pouco, e eu vou deixar esse ferro de solda, que está sendo mostrado agora para vocês, próximo do meu sensor LM35. Quando eu deixar próximo, teoricamente, né, é para a temperatura aumentar, ó, já está até aumentando, ó, como é que tá, já saiu ali de 23, né, 230 milivolts, já está 244, né, 24,4 graus Celsius. Então, ó, eu vou deixar ali perto meu ferro de solda, e se o valor da tensão passar de 250 milivolts, o meu LED é para acender, que realmente, né, a temperatura vai aumentar e, consequentemente, ele deve ligar ali o meu LED. Então, vamos ver se isso realmente vai acontecer, ó. Deixando próximo,
247, 48, 49, ó, passou 252 e ele ligou, tá? Ó, 254. Se ele diminuir de 250, que agora eu retirei o ferro de solda, é para desligar. Realmente, ó, desligou, tá? 249. Se eu colocar novamente ali, ó, 249 é menor do que 250 e, portanto, ele tem que estar desligado. Vou aproximar novamente, ou seja, aumentar a temperatura. À medida que, ó, 253 já é maior e o LED ligou, tá? Aí aqui já está um valor bem maior, né? 25.9, 26 graus, 26.1 e assim vai aumentando, tá? Correspondendo que realmente ele está conseguindo ler adequadamente o valor da temperatura. Ok, pessoal? Então, aqui realmente nós temos o nosso projeto funcionando com base no valor que nós parametrizamos. E com isso, indiretamente, né, a gente consegue fazer o controle da temperatura. Ou seja, dependendo dos valores de referência e dos valores atuais de temperatura que a gente colocar, a saída do meu amplificador operacional vai ser nível lógico alto, né, vai ser mais 5 volts ou 0 volts. Isso aí pode ser utilizado, né, para acionar alguma determinada carga. Nesse caso, por simplicidade, eu acabei apenas mostrando esse valor ligando o LED. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários.